Mas, Cezão, vamos começar? Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Qualquer problema, põe aí nos comentários e a gente vai resolvendo. Nós tentamos fazer a conexão pelo YouTube, e aí eu e o Cezão aqui apanhamos um pouquinho, principalmente eu, e a gente não conseguiu fazer a transmissão. Então a gente está fazendo aqui pelo Facebook, tá bom? Então, qualquer coisa você pode comentar por aqui, pelo Face, a gente vai acompanhar, monitorar aqui. Inclusive, a gente gostaria que você compartilhasse com os seus amigos o máximo de pessoas possível para ter acesso a esse nosso culto de louvor e adoração a Deus. A gente sabe muito bem que o nosso país está sendo aí assolado e surgindo a preocupação em relação ao coronavírus, e a gente querendo obedecer às autoridades constituídas do nosso país, as determinações, ou melhor, as orientações da Organização Mundial de Saúde, bem como prevenir qualquer contágio dentro da nossa igreja, para que assim a gente não seja responsável por ocupar leitos de UTI ou leitos do hospital que não precisarão ser ocupados por nós e poderão ser usados por outras pessoas, é que a gente decidiu fazer o culto online. O conselho da igreja esteve reunido na sexta-feira e decidiu então que hoje, 15 de março de 2020, o culto seria via online, tá bom? A gente não tem decisão ainda sobre semana que vem, nós vamos monitorar todos os casos para depois te trazer mais notícias. E semana que vem a gente melhora esse negócio da transmissão pelo YouTube, eu prometo não errar mais tanto e tudo vai acontecer muito, muito bem, tá bom? Pessoal, você que está nos assistindo e compartilhando o nosso vídeo, eu quero dizer que ao final do culto nós queremos orar por você. Então, se você tiver algum pedido de oração, pode enviar para nós estamos aqui lendo e vendo e vamos juntos, então, orar por sua vida, tá bom? Vamos começar? Boa noite. Essa é uma situação bastante inusitada para mim, não estou acostumado. Que é isso, você é um homem da mídia, da televisão. Até parece. Gente, mas no meio desse caos todo, eu acho super importante que a gente jamais esqueça de que Deus é bom. Apesar de todos os defeitos que o pecado... apesar de todos os efeitos do pecado no mundo, Deus é bom. E eu queria te convidar, mesmo aí na sua casa, a cantar com a gente, e eu tenho certeza que esse é um momento de louvor. Ainda que nós não estejamos fisicamente no mesmo ambiente, nós estamos conectados ao mesmo Deus pela mesma fé. Amém? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar.
Cezão, na Áustria, a igreja reformada, ela tem a tradição de fazer a liturgia em comum, né? Por todo o país, tem um pastor que fica pensando a liturgia e distribui essa liturgia e todos devem obedecer corretamente o que está prescrito ali pela denominação. Ainda bem que a gente está no Brasil, um pouco mais livre, e a gente consegue pensar algumas coisas. Mas é bem interessante que quando houve a invasão nazista na Áustria, todos os domingos, as igrejas reformadas daquele país cultuavam a Deus lendo o Salmo de número 66. Olha, que interessante. E eu quero ler para a gente, para a edificação do nosso coração hoje. Bacana. Salmo 66, do versículo 8 até o versículo de número 12. Se você tiver a sua Bíblia aí e quiser ler com a gente, fique muito à vontade. Eu vou ler na nova, ou melhor, na mensagem, como a mensagem traduziu esse texto. Diz assim: engrandeçam o nosso Deus, ó povos. Deem a ele uma saudação ensurdecedora. Não nos pôs ele no caminho para a vida? Não foi ele que nos impediu de escorregar? Ele nos treinou primeiro, passou-nos como prata pelo fogo refinador, trouxe-nos para uma terra ingrata e nos levou até o limite. Ele testou os nossos caminhos por completo, fizeste-nos sofrer, mas depois nos deste alívio. No final, nos trouxeste até esse lugar de muito refresco. A gente lembra que Deus é bom, que Ele é o Senhor da história e que nada o que acontece foge dos planos e dos cuidados de Deus. A gente fica inquieto, a gente fica temeroso, mas Deus está cuidando de nós. Quando as situações estão difíceis, é Ele quem está atuando. Quando as coisas estão bem, é Ele que está atuando. A gente descansa no cuidado, nos planos e na ação de Deus nas nossas vidas. A gente podia louvar a Deus dizendo que Ele é grande, né? Amém. Bora? Essa aqui, se você tem um pouquinho de tempo de igreja, com certeza você conhece. Vamos lá. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor te louvará.
Amém, amém, é isso mesmo. Diante de todas as inquietações, Deus é santo, grande e um Deus de amor. Amém. Pessoal, nós vamos orar por você ao final do culto, ok? Se você tiver algum pedido especial de oração, você pode compartilhar com a gente, fique muito à vontade sobre isso, e nós vamos orar pelo Brasil e orar pela sua vida no final do nosso culto, ok? Amém. Muito bem. Cezão, é mês de março, e mês de março sempre é muito alegre para o meu coração, porque a gente se lembra que há 7 anos Deus iniciou um movimento muito bonito aqui na Zona Norte de São Paulo, na Vila Guilherme, que é o trabalho da Igreja da Vila. Há 7 anos a gente estava começando um trabalho ali no Buffet Mediterrâneo, na Maria Cândida. Foi um tempo muito especial. Hoje eu estava vendo alguns vídeos que a gente tem na internet, da época que a gente pregava lá, que eu pregava lá, né? Era mais magro, tinha um pouquinho mais de para-choque e tal. Se você não fala, ninguém nem percebe. É verdade, né? E aí, há 3 anos a gente organizou a igreja institucionalmente, né? Nós fomos aceitos pelo presbitério e a gente começou então a ter um conselho, uma organização própria, as finanças próprias, o andamento próprio da igreja. Então é sempre muito especial para mim esse mês, porque eu paro para me lembrar de como Deus tem sido bom nesses últimos 7 anos. Não que esses 7 anos foram fáceis, muito pelo contrário, eles deram muito trabalho. Aconteceram muitas coisas nesses últimos anos, de encontros e desencontros, de pessoas que vieram, ficaram, outras que foram embora. E todas essas coisas, assim, às vezes trazem feridas importantes, né, machucaduras importantes, mas Deus, com a sua graça, tem trazido um óleo restaurador e transformado feridas em cicatrizes. E a gente continua caminhando, né? E aí, nesse mês, de modo especial, a gente sempre para um pouquinho para pensar sobre o papel da Igreja da Vila. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, eu e o Cezão, hoje, sobre um dos papéis que a gente tem que ter como igreja, que é essa ideia de comunhão, de vivermos juntos, de estarmos juntos. Eu fico pensando um pouquinho na igreja primitiva, lá de Atos, capítulo de número 2, ela destaca muito bem como é que viviam os cristãos no início, né? Em Atos 2, 3, 4, começa a descrever que aquelas pessoas viviam com tudo em comum, ninguém considerava nada igualmente seu, eles partilhavam de acordo com que as pessoas tinham necessidade. É um desafio muito grande para nós como igreja retomarmos este caminho e vivermos assim. Mas eu tenho certeza que é essa maneira como Deus deseja que a gente viva. E eu gosto de pensar um pouquinho em Atos, na igreja de Atos de Jerusalém, lá na cidade de Jerusalém, porque a gente lê o capítulo 4 e fala, uau, como eles viviam tudo em paz, né? Que igreja espetacular, essa é a igreja que eu quero para mim. É que a gente para no 4. Se for para o capítulo 6, a coisa começa a ficar diferente. Já tem problema. As viúvas do grupo dos helenistas se sentem preteridas na distribuição de uma cesta básica que acontecia ali. Então, já surge problema na igreja em relação à comunhão logo no início dela, nos primeiros passos que ela vai dar. Os apóstolos agem e resolvem o problema instaurando aquela... não sei se a gente pode chamar de ministério, como a gente chamaria isso, de diaconia lá na igreja de Atos, né? Na cidade de Jerusalém. Mas a gente vê que essas questões de produzir e construir uma comunhão plena e perfeita é uma grande dificuldade que a gente vai enfrentar ao longo da caminhada, né? Ao longo da jornada cristã. E aí, cara, eu pensando sobre isso essa semana, eu dei uma olhada num texto que é quase um bilhete que está na Bíblia, que o apóstolo Paulo escreve para um sujeito chamado Filemon, que está tendo uma crise importantíssima dentro da sua casa, que ecoava na igreja, já que a igreja lá se reunia na cidade, ou melhor, na casa deste sujeito chamado Filemon. Filemon é um nome bem legal para dar para filho, né? Bem joia. Que a Fernanda não vem com essa ideia.
Anota aí, Filemon. Bom, Filemon era um homem extremamente próspero. E ele morava numa cidade próspera, que é a cidade de Colosso. Uma cidade que não tem tradição judaica. A tradição ali é grega, né? Colosso é a cidade grega, né? Tem muitas histórias ali gerando em torno da mitologia grega na cidade de Colosso. Filemon morava nessa cidade. Ele era um microempresário importante, tinha lá seu sustento familiar. E assim, o que é surpreendente é que ele é dono de um escravo. Ele é cristão, ele tem uma igreja na casa dele, ele ganha dinheiro através do trabalho que ele realiza vendendo algumas coisas, e tem um servo, um escravo dentro da sua casa, chamado Onésimo. E Onésimo era um cara que não se conformava muito com aquela história, e ele se rebela contra o Filemon e foge da casa de Filemon. Justo, ele é escravo, ele trabalha de graça, né, não tem direito a nada. E ele foge daquela situação. Nessa fuga, nós não sabemos porquê, mas Onésimo é preso. E quando ele está preso, ele se encontra com o apóstolo Paulo, que prega o evangelho a esse sujeito, e ele se converte na prisão através da pregação que Paulo realiza. E Paulo tem uma ideia fenomenal. Ele chama Onésimo e diz assim: cara, é o seguinte, a gente precisa resolver a sua situação com Filemon, e a melhor forma de resolver essa situação é olho no olho. Então você vai voltar para casa, vai levar esse bilhete, essa carta que eu estou escrevendo para Filemon, e vocês vão sentar e vão conversar. Construir comunhão não é fácil. Essa coisa é extremamente complicada. E eu queria ler esse bilhete, que a tradição cristã tem como palavra de Deus. Tá bom? Que diz assim: Paulo, escravo de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Porque, Filemon, eu ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor por todos os santos. Olha que engraçado. Esse sujeito que tem um escravo é elogiado por Paulo por essas coisas que ele faz, né? Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão Filemon, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro em Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada, Filemon, sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o, Filemon,
como se você estivesse recebendo a mim, apóstolo Paulo. Filemão, se ele te trouxe algum prejuízo, ou lhe deve alguma coisa, eu quero que você ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Esse texto é lindíssimo, é um dos meus textos preferidos na Bíblia. Eu tenho alguns preferidos, como 2 Timóteo 4 e tal, e esse é outro texto assim, muito, muito bonito, porque fala muito ao meu coração. Porque Paulo, para tentar vencer as barreiras de distanciamento que havia entre Filemão e Onésimo, ele tenta construir pontes e muros, ou melhor, pontes. Num mundo de muros... Sabe o que é interessante, cara? Eu vi essa semana que o México está preocupado que os americanos desçam por causa do coronavírus agora. Né? Vai ter um boom lá e eles estão com medo que desçam, eles vão impedir que os americanos desçam. Né? Num mundo de tantos muros de distanciamentos, Paulo tenta construir algumas pontes para reunir Filemão e Onésimo. E uma dessas pontes que Paulo tenta construir, ou melhor, os alicerces que ele lança para construir essa ponte são dois. E o primeiro alicerce, que eu creio, é mostrando para Filemão que ele era inimigo de Deus, e Deus deu passos para buscá-lo. Tem um texto aí no versículo 9 e 10, e diz assim: eu, Paulo, estou escrevendo para você, eu gerei você enquanto você estava preso. Eu não sei se você sabe, você que está nos assistindo pela internet, mas o maior problema da sua vida não é o distanciamento que você tem com as pessoas ao longo da sua história. Não são as decepções que as pessoas te causam ao longo da história. Não é o desejo de viver sozinho, que às vezes isso pode invadir o seu coração. O maior problema da sua vida é a sua inimizade com Deus, que é gerada em nós de duas maneiras. A primeira, de forma natural. Quando nós nascemos com a marca do pecado. E o pecado é algo que Deus detesta. E isto o distancia de nós. E uma segunda coisa são os nossos atos pecaminosos. Eu não só sou pecador, mas eu cometo atos de pecado. E Deus, me amando dessa maneira, decidiu vir ao meu encontro através de Cristo Jesus e romper de uma vez com todas com aquilo que me distanciava dele. Hoje nós não somos mais inimigos de Deus, não porque nós nos aproximamos dele, mas porque ele decidiu vir ao nosso encontro. Ele resolveu deliberadamente cumprir, pagar todos os preços para que eu e você não fôssemos mais chamados de inimigos de Deus, mas agora amigos de Deus. É bem interessante o que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 5, no versículo de número 10. Ele diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante o seu Filho. Filemão, entenda, por favor, que o maior problema que você tinha na sua vida foi resolvido em Cristo Jesus. Você não é mais inimigo de Deus. Eu acredito, César, que para que eu comece a entender a construção de relacionamentos com pessoas e construir uma comunhão possível dentro de uma comunidade cristã, o primeiro entendimento que eu tenho que ter é: eu estou reconectado com Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas não porque eu decidi ter essa comunhão,
porque a minha decisão é ser inimigo, mas porque Deus decidiu vir em minha direção. Isso muda toda a perspectiva da história. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 21 e 22, provavelmente uma carta escrita à igreja que se reunia na casa de Filemon, Paulo diz assim: vocês estavam separados de Deus em suas mentes, vocês eram inimigos de Deus por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Deus nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santo, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você não é mais inimigo de Deus, Filemon. O seu maior problema da vida foi resolvido. E esse é o alicerce mais importante que você vai ter na construção da sua vida. Tem uma música do Adhemar de Campos, falando em música antiga, né, Cezão? Opa! Que diz que ele vem para nos salvar. Que tal você que está nos assistindo aí na sua casa, cantar com a gente essa música tão conhecida? Ele vem para te salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, e quando chama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, e quando chama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Essa é a principal compreensão que eu e você precisamos ter ao longo da nossa vida. Deus veio para nos salvar. Nós que éramos inimigos do Senhor, agora não somos mais. Isso muda a forma como eu vejo as outras pessoas. Isso muda como eu encaro a minha história.
Paulo então devolve Onésimo a Filemon, com um bilhete em suas mãos dizendo: Filemon, você é salvo em Cristo Jesus. Deus te reconectou com Ele. Mas uma segunda ideia que Paulo precisa construir em Onésimo, ou melhor, em Filemon, a segunda estrutura para construir essa ponte, é que uma segunda inimizade precisa ser vencida, a inimizade com os outros. Ele diz assim, no versículo 12: eu o mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Filemon, quem você está recebendo agora é o meu coração. Não é qualquer pessoa, não é qualquer movimento, mas é o movimento do meu coração em sua direção. Filemon entendeu o amor de Deus por sua vida através da pregação do apóstolo Paulo. E agora Paulo o convida a se reorganizar numa amizade com aquele que antes era um escravo. Eu me lembro da oração de Jesus, lá em João, capítulo de número 17. Quando ele vai orar, pedindo que Deus abençoe os apóstolos que iriam continuar a pregação do Evangelho, mas ele ora por nós também, a igreja do futuro, que 2000 anos depois iria ter contato com esse Evangelho e ia se render a ele. A oração de Jesus pelos apóstolos não é que eles saiam vitoriosos pelo mundo, não é que eles saiam reorganizando instituições, não é pedindo para que eles pisem na cabeça do diabo ou reprimendam qualquer doença que possa existir. A oração de Jesus pelos discípulos é: Pai, proteja-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como eu e você, Pai, somos um. Olha que oração bonita. O que Deus pede para os discípulos é que eles sejam um. E diferente do que você possa imaginar, a comunidade dos apóstolos, os 12 homens que seguiam Jesus, não era uma comunidade tão tranquila assim. Havia disputa de poder entre eles. Tiago chega para Jesus e diz: permita-me sentar à sua direita, e João: permita-me sentar à sua esquerda. Um está querendo dizer: eu quero ser o vice-rei desse reino, e o outro está dizendo: eu quero ser o chefe da casa civil. Naquela comunidade de 12 havia divisão. Dentro daquela comunidade havia divergência a respeito de política. Havia um sujeito chamado Simão o Zelote. Se você não sabe, Zelote é um partido político judaico, onde as pessoas amarravam bomba no corpo e entravam onde os soldados romanos estavam e explodiam aquele espaço. Mais ou menos assim é que eles reagiam. Mas dentro dessa mesma comunidade havia um sujeito chamado Mateus, o publicano. Publicano era aquele que cobrava impostos para Roma. Se um odiava romano, o outro trabalhava por Roma. Se um queria ver o fim do Império Romano, o outro queria ver a glória do Império Romano para ele ganhar mais dinheiro. É nessa comunidade de desiguais, de formações diferentes, de opiniões diferentes, de experiências de vidas diferentes, é que Jesus ora e diz: Deus, faça com que essas pessoas distintas se tornem uma só. Faça isso, por favor. Na oração da igreja futura, Deus não pede para que a gente... Jesus não ora pedindo para que a gente alcance milhões e milhões de pessoas, para que a gente tenha TV, para que a gente tenha poder político, para que a gente mande num país, para que as leis que sejam organizadas no país sejam de acordo com a nossa vontade, e que pessoas que não nos seguem, que sejam derrotadas.
Jesus não ora para que os inimigos do cristianismo sejam extintos. Jesus ora assim: a minha oração não é apenas por esses 12. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. A oração de Jesus é que eu e você, com opiniões diferentes, com histórias diferentes, com acertos e erros diferentes, nos tornemos um só. E aqui, então, nessa comunidade, a gente consiga partilhar vitórias e derrotas, lágrimas e sorrisos, juntos, juntos. Essa é a oração de Jesus por nós. Se quisermos construir uma comunidade relevante, a primeira estrutura é sabermos que somos salvos em Cristo Jesus. Que pessoas que decidiram magoar a Deus com os seus pecados foram alcançadas por Ele mesmo, pagando o preço da cruz, para que nós pudéssemos caminhar livremente ao lado dEle. Mas a segunda estrutura para a construção da ponte, para que possamos viver em comunhão, é saber de que as nossas diferenças não podem nos afastar, mas devem nos aproximar. A carta continua, César. E aí ele mostra como é a pavimentação dessa ponte. Se as duas estruturas estão prontas, a pavimentação dessa ponte é que nós devemos nos lembrar que vamos errar ao longo da jornada, mas mesmo assim, Deus vai continuar tratando a gente com graça e com paz. Graça e paz. Esse é um cumprimento que o presbiteriano tem. A gente não dá paz do Senhor, a gente dá graça e paz. Esse é um cumprimento tradicional, tanto documental na igreja, como entre os irmãos, graça e paz. Eu acho ele bem bonito, porque a gente nos lembra de que apesar de nós, Deus continua sendo gracioso, Deus continua sendo pacificador. Não pense que apesar da primeira estrutura estar construída, da reconciliação, que Deus nos amou e nos reconciliou consigo mesmo, quando ainda éramos inimigos, resolveu o problema da história. Ela ainda não resolveu. Jesus vai voltar e esse problema vai ser resolvido. Mas enquanto estamos na jornada, eu e você pisamos na bola. Se eu fosse contar para você só o que aconteceu nesse final de semana, você ficaria assustado, o tanto de pecado que eu tenho. E se eu fosse ouvir os seus, eu também me assustaria. E apesar disso tudo, Deus continua sendo gracioso. Deus continua derramando paz sobre as nossas vidas. Filemon, você vai errar e Deus vai continuar te dando graça e paz. Isto muda a forma como eu me relaciono com outras pessoas. Porque se eu sou alvo da graça e da paz de Deus, mesmo errando e pisando na bola com Ele, eu retribuirei as pessoas não com ódio e não com guerra, não com vingança e nem com sangue, mas com graça e com paz. Quer construir pontes entre pessoas, tendo as duas estruturas? Continue agindo com graça e com paz, porque é assim que Deus age conosco, e assim somos convidados a reagir aos outros. Mas o segundo lugar, Paulo nos fala sobre essa construção da reconciliação, se dá através do destaque do fundamento da vida cristã, que é fé e amor. Ele diz no versículo 4 e 5, Filemon, eu sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você em minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Existe um tripé na história de Paulo que o sustenta ao longo da sua caminhada. Fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Ele sempre fala dessas três coisas. Mas a maior de todas elas, ele diz lá em 1 Coríntios 13, é o amor.
Quando ele escreve uma carta à igreja de Tessalônica, a primeira carta ele diz assim: eu sempre oro a Deus, agradecendo pela fé operosa que vocês têm. Uma das formas de construirmos a ponte de comunhão dentro de uma comunidade cristã passa por, em primeiro lugar, termos fé em Deus, mas em segundo, através de atitudes operosas de amor. Eu sei que nós latinos acreditamos que amor tem a ver com sentimento, mas para o mundo bíblico, amor tem a ver com atitude. Por exemplo, Deus não ficou lá do céu apaixonado por mim, me olhando e dizendo: uau, como o Ale é bonito. Não, Deus decidiu entrar na história e pagar todos os preços para que eu pudesse me reconectar a Ele. Fé e amor, fé e amor. Perceba as pessoas ao seu redor. Eu tenho um pouco de preocupação quando a gente vai, assim, por exemplo, num louvorzão. Lembra de louvorzão, aquelas coisas antigas, né? O dirigente das músicas dizia assim: agora feche os olhos e que ninguém que está ao seu redor te atrapalhe de louvar. Não, eu não quero fechar os meus olhos. A minha fé me convida a abrir os meus olhos e perceber os gritos, as dores, as diferenças das pessoas ao meu redor e amá-las e cuidar delas. Paulo ora dizendo: eu vejo a sua fé, Filemon, e vejo o quanto você se preocupa com pessoas. Uma terceira forma de construirmos essa ponte, depois das duas estruturas estarem prontas, é através da ampliação da compreensão de que nós temos a responsabilidade de incentivar o bem. Eu oro, diz Paulo, para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Filemon, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. A gente acompanhou nesses últimos 2 dias em redes sociais muitas igrejas optando de forma diferente para conduzir o seu culto. Alguns optaram como nós, fazer o culto online. Outras optaram em fazer o culto presencial usando gel, álcool em gel, distanciamento entre as pessoas. Outras optaram em não fazer nada. Tudo bem. Mas é engraçado como nós cristãos perdemos muito tempo nas redes sociais tentando justificar as nossas opções, atacando as opções dos outros. E ao invés de incentivarmos o bem, nós demonstramos as diferenças que existem entre nós. Jesus diz: vocês vão ser conhecidos, reconhecidos pelo amor. Se o nosso país está gritando por ajuda, eu não acredito em nenhum Messias, seja ele capitão, seja ele de esquerda. Eu acredito que nós devemos fazer a diferença pregando o Evangelho. Incentivar as atitudes de bem. Perceber aqueles que estão fazendo diferença na sociedade e nos aproximarmos deles. Quando você se reúne aqui na Igreja da Vila, talvez você não saiba, mas talvez a menos de 1 metro de você, ou 2, há alguém pedindo ajuda, com um grito calado dentro do seu coração, e que precisa ser externado, e você pode ser aquele que estende a mão para ajudá-lo a resolver esse problema. Uma outra maneira de construir essa ponte é através de posturas de bem. Não desista de fazer o bem. Filemon, não receba mais Onésimo como escravo, mas como um irmão amado.
Eu fico pensando a reação de Filemon, dizendo assim: mas eu paguei caro por Onésimo, eu vou ter que dar um salário para ele agora, eu vou ter que recebê-lo apesar de toda a humilhação que eu passei, não vai ser fácil para mim. E não vai ser mesmo. Paulo reconhece isso, dizendo: se ele te prejudicou, eu quero que você ponha na minha conta. Eu tenho crédito com você, Filemon. Você aceitou Jesus através da pregação do Evangelho por minha boca. Mas eu quero pagar a você tudo aquilo que Onésimo te causou de prejuízo. Pessoas nos prejudicam. Pessoas pisam na bola com a gente. Pessoas nos decepcionam. É assim ao longo da jornada. Você deve ter feito isso com alguém e deve ter recebido isso com alguém. Há duas possibilidades de caminhar: na solidão, vivendo sozinho, trancado dentro de um quarto, ou então pagando as contas que as pessoas causam a nós. Há muitos prejuízos. E Paulo diz: eu vou pagar esse prejuízo. Mas Ale, vai ser muito difícil, e vai ser mesmo. Você acha que foi fácil para Deus? Ele entregou o seu próprio filho por amor a você. Eu quero encerrar essa mensagem te convidando a orar comigo. Enquanto a gente estiver orando, eu quero convidar você a pedir perdão a Deus, se você tem alimentado algum sentimento de vingança, de distanciamento das pessoas. Não é simples e não é fácil. Esta ponte precisa ser construída diante de uma estrutura firme e forte, que é o amor de Deus por nós e o movimento que vamos ter em relação às outras pessoas. Continuando a ser graciosos, continuando a sermos pacificadores e continuando a demonstrar amor, realizando o bem. Deus querido, em nome de Jesus, eu quero colocar todas essas pessoas que estão nos assistindo e nos vendo pelas redes sociais, que de uma maneira muito especial o teu amor e o teu cuidado os alcance. E nessa noite eu quero pedir um milagre especial, que o Senhor cure todas as feridas que foram realizadas, cure todas as decepções, cure todas as amarguras, e que essas pessoas que estão me vendo recebam agora um toque especial do Teu Espírito, e mesmo distantes, reunidas virtualmente, a gente possa compreender que fazemos parte de uma grande família, a família da fé, que reúne todos os cristãos, de todos os lugares, de todos os tempos. De uma família da fé, dentro de uma comunidade cristã como a Igreja da Vila. E aqui, apesar das nossas diferenças e opiniões, o Teu amor nos une. Realize esse milagre, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente
abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Muito bem. Que Deus abençoe a sua semana, guarde e proteja você de todo mal. Que você tenha experiências muito profundas e significativas com Deus ao longo dessa semana. Eu queria terminar, César, orando a Deus, pedindo que Ele venha abençoar a cada um de nós e de uma maneira muito especial o nosso Brasil, de maneira especial a todos aqueles que estão sofrendo pelo mundo por causa do medo, do pânico do coronavírus. Você pode orar por nós, por favor? Oro, Ale. E se você me permite uma Claro, partezinha? fique muito à vontade. Meu amigo, se você se sentiu tocado por essa mensagem, se ela falou com você e você sente que está em débito com alguém, chama essa pessoa para uma conversa. A gente é convidado todos os dias por Deus e pelo Espírito Santo a caminhar rumo ao reino de Deus. E se você sente também de interceder por irmãos que estão em conflito, gente, vamos procurar sempre pela paz. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Pai, primeiro porque no meio do caos e da dúvida a gente pode confiar em Ti. Amém. Nós, como seres humanos, nós temos um medo muito grande daquilo que nós não conhecemos. E ver um vírus se espalhando de uma forma tão rápida tem assombrado os nossos corações e nós queremos ter paz diante disso. Amém. Deus, nos dá também sabedoria para aceitar, ó Deus, as melhores recomendações que temos. Sim. E que no meio disso tudo as pessoas possam encontrar o Teu amor, a Tua comunhão e quem sabe, Deus, ouvir a Tua voz através desse mal súbito que assola a nossa sociedade. Sim, Deus, por favor. Nós entregamos todos nas Suas mãos. Aquelas pessoas que estão carentes de oração, que pediram, entregaram aqui os seus pedidos de oração, que elas sejam ouvidas por Ti. Amém, Deus. E que venha do alto uma resposta, que venha a salvação do Senhor. Amém. E que nós possamos estar atentos para escutar a Tua voz, Amém. ainda que a Tua resposta venha pelo silêncio. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Querido, se você quiser compartilhar esse vídeo, fique muito à vontade para espalhar na sua timeline, para que outras pessoas possam cultuar a Deus conosco. Fique muito à vontade sobre isso. Eu quero lembrá-los de que você fique atento às redes sociais da Igreja da Vila. Curta lá a nossa página, a gente vai continuar a divulgar sobre os andamentos que a igreja vai ter ao longo dessas próximas semanas, sempre debaixo de muita sabedoria, muita oração e orientação das nossas autoridades, ok? Tão logo a gente tenha mais novidades, a gente vai trazendo para vocês. Culto da semana que vem está agendado para as 18 horas. Se vamos fazer online ou presencial, a gente vai tomar essa decisão essa semana e te comunica, tá bom? Deus abençoe vocês, uma boa semana,
e até semana que vem, quando a gente vai estar aqui louvando a Deus juntos. Deus te Forte abençoe, abraço. Cezão. Até semana que vem. Abraço, Lê.